Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques da quinta-feira. 18 dias depois de anunciar que faria o que tem que fazer, ou seja, que enfim vai enxugar seu ministério, o governo convocou uma entrevista hoje para, mais uma vez, enrolar e não dizer nada. Até agora, ninguém sabe quais ministérios nem quando eles serão cortados. Pior, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que aliás pela primeira vez pareceu um homem do governo falando, também sem dizer quando nem como vai reduzir o rombo nas contas públicas, agora fala em dividir a responsabilidade com o Congresso Nacional. A Ana Clara Costa acompanhou a entrevista coletiva do ministro e tem as informações. Fala, Ana. Oi, Silvio. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, convocou hoje em Brasília uma coletiva de imprensa para explicar as razões do rebaixamento e dizer o que o governo vai fazer para tentar recuperar o grau de investimento perdido. O Levy voltou a falar em aumento de imposto. Ele havia dito isso ontem durante a entrevista que deu ao Jornal da Globo e repetiu isso hoje. Disse que a população precisa se conscientizar de que talvez aumentos de impostos sejam necessários para que o Brasil retome o caminho do crescimento. Ele falou também em cortes de gastos, mas não quis detalhar que tipos de gastos serão cortados. Ontem ele chegou a falar do seguro-defeso, que é pago a pescadores, chegou a falar do FIES, mas ele evitou encampar um corte específico, disse que tudo isso está sendo estudado com o governo e que vai constar da proposta orçamentária que eles devem apresentar e que deve ser votada ainda em setembro. O Levy também tentou, de certa forma, transferir para o Congresso parte da culpa pelo rebaixamento. Ele disse que o governo tem tentado construir as medidas de ajuste justamente para tentar equilibrar a parte fiscal, mas que ele sinalizou que nem sempre isso tem sido mantido pelo Congresso. Isso talvez seja uma analogia ao fato de as medidas propostas ao longo desse ano terem sido muito modificadas na Câmara e no Senado e não terem trazido a economia de gastos que o ministro esperava. Muito bem, ainda na economia, o Eduardo Gonçalves conta como foi a reação do mercado ao rebaixamento da nota brasileira. Oi, Silvio. Um dia depois de a Standard & Poor's tirar o selo de bom pagador do Brasil, o mercado amanheceu hoje bem pessimista. Logo de manhã, o dólar chegou a ser cotado a R$ 3,90. Diante do caos, o Banco Central interveio e a alta perdeu fôlego, levando o dólar a fechar a R$ 3,85. A Bolsa de Valores, por sua vez, chegou a cair mais de 2% pela manhã, recuperou um pouco à tarde e fechou em queda de 0,3%. Mas a notícia mais importante do dia veio agora no fim da tarde. Como era esperado e seguindo a classificação do país, a S&P também rebaixou a nota de crédito da Petrobras. Além dela, mais 23 empresas perderam grau de investimento, entre elas a Eletrobras, a Comgás, a CCR e a Itaipu. Ainda permanece no mercado o temor de que as outras duas principais agências, a Moody's e a Fitch, sigam a S&P e também rebaixem a nota do Brasil. A principal consequência disso tudo para as empresas é que agora ficará mais caro conseguir empréstimos de fundos estrangeiros. Com você, Silvio. Obrigado, Eduardo. Bom, o Congresso Nacional também reagiu. Eduardo Cunha e Renan Calheiros disseram que a responsabilidade pelo rebaixamento da nota é do governo. Silvio, em meio ao jogo de empurra sobre quem é o culpado pelo rombo na economia, o Congresso foi o primeiro a se eximir de qualquer responsabilidade. Antes mesmo das declarações de Levy, os presidentes da Câmara e do Senado unificaram o discurso de que o parlamento fez o seu papel e aprovou todas as medidas de ajuste fiscal. Eduardo Cunha afirmou que o problema, na verdade, é que o governo não está conseguindo cumprir a parte dele. O presidente da Câmara, que é um desafeto de Dilma, reconheceu que há problemas entre o Planalto e o Legislativo, mas negou que uma crise entre os poderes tenha feito o país perder o selo de bom pagador. Já Renan Calheiros exaltou a agenda anticrise que foi apresentada pelo Senado para defender o Congresso. Segundo ele, essa agenda, que traz medidas para reerguer a economia, é a única maneira de reverter a expectativa com relação ao grau de investimento. Silvio. Obrigado, Marcela. No Supremo Tribunal Federal, 3 ministros votaram a favor da descriminalização do porte de maconha. Larissa Borges.
Pois é, Silvio, hoje o STF retomou o julgamento que discute se o porte de drogas para consumo pessoal deve ou não ser considerado crime e começou a formar um placar ainda parcial em favor da descriminalização do porte de maconha. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, mas alguns posicionamentos chamam a atenção até agora. 3 ministros, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Edson Fachin, já votaram sobre o tema, mas com níveis diferentes de abrangência. Em comum, o entendimento de que o porte de maconha para consumo pessoal não é crime. Mas também existem 2 votos de Gilmar e Barroso favoráveis ao fim da criminalização do cultivo de cannabis. Gilmar Mendes tem ainda um entendimento mais amplo em relação ao porte de entorpecentes. Para ele, não é crime portar para uso individual qualquer droga, seja maconha, cocaína e até crack. Até esse momento, o julgamento aponta para uma avaliação dos ministros, no caso da maconha, de que o cidadão tem direito à sua individualidade desde que ela não viole a liberdade de outra pessoa. Um exemplo usado hoje é o de cidadão que fuma um baseado em casa e com isso não prejudica outras pessoas, a não ser ele mesmo. Ao pedir vista dos autos, Teori Zavascki entendeu que precisa de mais tempo para tomar uma posição sobre esse tema e não há data para o julgamento ser retomado. Silvio. No noticiário internacional, os terroristas do Estado Islâmico agora tentam recrutar refugiados sírios. Grupos extremistas islâmicos estão tentando recrutar refugiados sírios recém-chegados à Alemanha, Silvio. Um dos pregadores islâmicos mais conhecidos do país, que segue um movimento reformista radical chamado salafismo, publicou um guia com dicas sobre as melhores maneiras de se aproximar e atrair os imigrantes ao movimento. Ele pede, por exemplo, que seus seguidores levem presentes e doações até os abrigos de refugiados e os convença a lutar pela causa. A polícia está investigando o caso. No Oriente Médio, o perigoso grupo terrorista Estado Islâmico recorreu a mais uma estratégia de propagação do terror. A última edição da revista publicada pelos jihadistas traz anúncios publicitários vendendo 2 de seus reféns, um norueguês de 48 anos e outro chinês de 50 anos. Detalhe, Silvio, o anúncio destaca que a oferta é por tempo limitado e que se não houver comprador, os reféns serão executados. Obrigado, Júlia. O Giro Veja termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais.